Simplesmente o maior zagueiro artilheiro que o futebol já viu. Um cara com precisão absurda em bolas paradas, um gênio da defesa, com qualidade técnica de meia clássico, um marco para a seleção da Holanda e os clubes em que jogou. Aliás, por onde ele passou, ele venceu. Hoje, portanto, a história é dele, do incrível e espetacular e também do polêmico Ronald Koeman. Ronald Koeman nasceu no dia 21 de março de 1963, em Zaandam, na Holanda. Incentivado principalmente pelo seu irmão mais velho, o Koeman se desenvolveu nas categorias de base do Groningen e na temporada de 1980 e 1981 já era profissional do clube, que terminou a Eredivisie em 15º lugar. Vale destacar que o time voltava da segunda divisão nessa temporada. Já na temporada de 81 e 82, o defensor mostrava ter uma qualidade muito acima da média para um jogador da posição, além de se destacar por ser um artilheiro nato. Ele disputou simplesmente todas as partidas do campeonato holandês e foi fundamental na boa campanha do Groningen, que terminou em 7º lugar, e já conseguiu marcar 14 gols nessas 34 partidas. Na temporada seguinte, o clube continuou evoluindo e foi 5º lugar na Liga Nacional. Na mesma toada, o Koeman também se destacou muito e seguiu sendo decisivo, tanto que chamou a atenção do maior clube do país e foi vendido ao final da temporada para o Ajax. Com a camisa do Groningen, em 3 anos foram 98 partidas e 34 gols marcados. O brilho no Groningen levou o zagueiro à seleção holandesa, e nessa sua primeira partida internacional, ele atuou como líbero na derrota por 3-0 dos holandeses para a Suécia, numa partida amistosa em abril daquele ano de 83. Chegando a um clube gigante como o Ajax, o Ronald Koeman foi buscar seu espaço e logo mostrou que era extremamente diferenciado. Jogou quase todos os jogos do time, que terminou o campeonato holandês em 3º lugar e, portanto, ficou essa temporada sem taças. Já em 1984 e 1985 seguiu evoluindo e sendo protagonista dentro do Ajax. O clube também evoluiu seu desempenho, caiu nas oitavas de final da Copa da Holanda e venceu o grande campeonato nacional, o campeonato holandês, deixando o Feyenoord e o PSV para trás. O Koeman foi um dos protagonistas da conquista e ao longo da temporada ele conseguiu marcar 13 gols em 36 partidas. Em 1985 e 1986, o Ajax ficou com o vice da Eredivisie e conseguiu somente uma taça, que no caso foi a Copa da Holanda, quando bateu o Roosendaal na decisão pelo placar de 3-0. Titular absoluto do time de Cruyff, não marcou, mas foi um dos melhores daquela competição. Ao final da temporada, uma transferência um tanto quanto contraditória aconteceu e o jogador acabou indo jogar no rival do Ajax, o PSV. Pelo clube de Amsterdã, em 3 anos, ele disputou 114 partidas, marcou 31 gols e ganhou 2 troféus. Portanto, a temporada de 1986 e 1987 foi a primeira no novo clube. Ainda jovem, mas já muito maduro e experiente, o jogador chegava para viver a fase mais artilheira e o ápice da sua carreira. Coletivamente, o PSV ganhou o campeonato holandês, segundo da carreira do jovem zagueiro, que ao longo do ano disputou 38 partidas e balançou as redes inacreditáveis 19 vezes. Já na temporada de 87 e 1988, o Koeman viveu o auge da sua carreira e o ano de 88 dele foi simplesmente inacreditável. O seu clube venceu a Copa da Holanda e ganhou também o campeonato holandês, o BI. Mas a grande conquista da equipe foi, sem dúvida nenhuma, a UEFA Champions League. O PSV Eindhoven faturou essa orelhuda. O time eliminou simplesmente o Real Madrid na semifinal e aí, na decisão, bateu o Benfica nos pênaltis depois de um longo 0-0. O Koeman iniciou a série com perfeição e no final foi premiado com essa grande conquista. Dentro dessa temporada ele teve o seu recorde de gols, foram 26 em 46 partidas. Titular absoluto, o zagueiro / líbero holandês foi uma peça-chave da equipe na Eurocopa de 88. Na fase de semifinal contra a Alemanha, o jogador foi decisivo e marcou de pênalti um dos gols que ajudou a levar seu país à final daquela Euro.
Aí, contra a União Soviética, a Holanda venceu por 2-0 e conquistou a Eurocopa praticando um futebol muito vistoso e também eficiente. O defensor entrou na lista de 11 melhores da competição e foi eleito o melhor jogador holandês de 88, assim como já havia sido em 87. Depois de se consagrar com o título europeu de clubes e depois de seleções, a temporada de 88-89 foi a última do jogador com a camisa do PSV, que vivendo seu ápice deu mais um salto na carreira. O PSV, que agora tinha Romário como fator desequilibrante no setor ofensivo, caiu nas quartas de final da Champions, perdeu a Supercopa Europeia e também a Copa Intercontinental. Porém, dentro do seu próprio território foi muito bem, ganhou a Copa da Holanda e também o Campeonato Holandês. E após mais uma temporada inacreditável do ponto de vista de números e também de desempenho, ele acertou sua transferência ao Barcelona da Espanha. No PSV Eindhoven, disputou 126 jogos, fez 61 gols e ganhou 6 troféus. A temporada de 1989-1990 foi a primeira no Barcelona, clube em que passou mais tempo ao longo da sua carreira e que pagou 6 milhões de euros pelo seu passe. No Campeonato Espanhol, o Barça terminou em terceiro, porém venceu a Copa do Rei. Na semifinal, ele marcou contra o Valência no empate em 1-1 e na final, vitória por 2-0 sobre o maior rival, Real Madrid, para selar a conquista. Jogando muito, o Koeman balançou as redes 19 vezes em 48 jogos nessa temporada. E assim que essa temporada nos clubes terminou, veio a Copa do Mundo de 1990. A Holanda, como atual campeã da Europa, era bastante cotada para ir longe, mas isso acabou não acontecendo. O Koeman foi titular do time e foi quem marcou o gol holandês na derrota por 2-1 para a Alemanha nas oitavas de final. Derrota essa que naturalmente culminou com a eliminação da Laranja. Na temporada de 1990 e 1991, o Barça bateu na trave em 3 torneios, Recopa Europeia, Supercopa da Espanha e Copa do Rei. Mas ganhou um título que foi o gigante Campeonato Espanhol, com 10 pontos de vantagem para cima do Atlético de Madrid, o vice. Já na temporada de 1991 e 1992, os comandados de Johan Cruyff entraram para a história. O treinador e ex-jogador, que já havia trabalhado com o Koeman, potencializou demais o seu talento e suas virtudes no esquema tático da equipe que ficou mundialmente conhecida como Dream Team, ou seja, o time dos sonhos. O Barça ganhou a Supercopa Espanhola e também o Campeonato Espanhol, mas claro que a grande conquista foi da Liga dos Campeões da UEFA, a primeira de toda a sua história. O Koeman marcou o gol que até aquele momento foi o mais importante do Barcelona. Na prorrogação contra a Sampdoria, depois de uma batida de falta que foi rolada para ele marcou esse golaço e deu esse troféu aos catalães. Na temporada, o Koeman disputou 49 partidas e marcou 17 gols. A Holanda foi defender o seu título europeu em 1992. Já sem a mesma gana e qualidade de 4 anos antes, passou dos grupos, mas foi parada na semifinal pela Dinamarca, que inclusive veio a ser a campeã. A derrota foi nos pênaltis, em que o Koeman converteu a sua cobrança, mas que não foi o suficiente. Depois da Euro, o Barça ganhou os 2 títulos de início de temporada, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. Além disso, manteve sua soberania no Campeonato Espanhol e conquistou La Liga mais uma vez. O revés ficou por conta da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, em que o time perdeu do São Paulo e amargou o vice. Em 1993 e 1994, o Barcelona seguiu sendo protagonista, mostrou que dominava o futebol espanhol ao vencer mais uma Liga Nacional e conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões. Porém, ao contrário de 2 anos atrás, o time culé foi atropelado pelo Milan de Capello e perdeu de 4-0 aquela decisão, sentindo então o gosto amargo do vice. O Koeman jogou 50 partidas e fez 19 gols. Depois dessa enorme frustração, o agora capitão holandês
viajou com sua delegação aos Estados Unidos para tentar buscar o título mundial. O forte plantel da Holanda até chegou às quartas de final, quando enfrentou o Brasil e acabou perdendo aquele jogo por 3-2, foi um jogaço. Assim, a Holanda voltou para casa e o Koeman resolveu se aposentar do futebol internacional e não foi mais convocado pela seleção. Com a camisa do seu país, foram 78 jogos, 14 gols, 19 assistências e um título conquistado. Na temporada de 1994 e 1995, o Barcelona venceu a Supercopa Espanhola, batendo o Real Zaragoza por 6-5 no agregado. Essa foi a única conquista e quando essa temporada terminou, o zagueiro deixou o Barcelona para voltar ao seu país natal como um dos maiores da história do clube catalão. Pelo Barça, em 6 anos de casa, somou 264 jogos, marcou 87 gols e ganhou 10 títulos, incluindo uma Champions League. Para fechar a trinca de grandes do futebol neerlandês, o Koeman só faltava jogar no Feyenoord, e foi isso que aconteceu na temporada de 95-96. O experiente e consagrado jogador desembarcava então em Roterdã. A constante troca de treinadores prejudicou o desempenho coletivo, que não ganhou títulos no ano. Na temporada seguinte, ele seguiu no Feyenoord. O clube jogou a Copa da UEFA, mas foi mal, e no campeonato holandês foi vice, vendo o PSV ser campeão. Depois disso, com 34 anos, ele decidiu pendurar suas chuteiras e dar adeus aos gramados como jogador. Com a camisa do Feyenoord, foram 79 aparições e 23 gols marcados. Jogando pelos clubes em 17 anos como profissional, o Ronald Koeman disputou 681 jogos, nos quais ele marcou 236 gols, deu 88 assistências e ganhou 18 títulos coletivos. Um ano depois, em 1998, o Koeman foi auxiliar técnico de Gus Hiddink na seleção da Holanda, que disputou a Copa do Mundo na França e perdeu do Brasil nos pênaltis na semifinal, ficando pelo caminho. Foi em 1999 que o Koeman iniciou sua carreira como treinador de fato, treinando o Vitesse da Holanda. De lá para cá, ele acumulou diversos trabalhos em vários clubes como Everton, Southampton, Ajax, Benfica, Valência, entre outros, passando assim por alguns países do futebol europeu e também por times que ele já havia até trabalhado como atleta. Um exemplo disso foi o Ajax. Dentre suas passagens mais relevantes na beira dos gramados, foi no clube entre 2001 e 2005. Ele foi o professor do tradicional clube numa ótima fase. No período de 4 anos, ganhou 2 vezes o campeonato holandês, uma vez a Copa da Holanda e uma vez a Supercopa da Holanda, ou seja, 4 títulos. Na temporada de 2005 e 2006 foi o treinador do Benfica e à frente das Águias venceu a Supertaça Cândido de Oliveira, ou seja, a Supercopa de Portugal. Na temporada seguinte retornou ao PSV Eindhoven, onde venceu o campeonato holandês no comando do clube. Em 2007 e 2008 foi o comandante do Valência e consolidou sua boa fase, conquistando a grande Copa do Rei, batendo o time do Getafe na final pelo placar de 3-1. Em 2009 e 2010 ganhou a Supercopa da Holanda com o AZ Alkmaar, goleando o Heerenveen por 5-1. O próximo trabalho relevante como treinador foi no Barcelona na temporada de 2020 e 2021. Antes disso, ele foi até vice da Nations League com a seleção da Holanda. E passando por uma crise por ser um cara de perfeito entendimento do clube, foi chamado para tentar dar alguma solução ao Barcelona. E conseguiu, ao menos na temporada que esteve lá, ganhar a Copa do Rei, derrotando o Atlético de Bilbao. Quando deixou o clube em 2022, dispensou Luís Soares, um dos maiores ídolos da equipe, o que gerou também muita polêmica. Depois disso, ele voltou a treinar a Holanda em 2023 e permanece no cargo até hoje, onde prepara o seu plantel para a Eurocopa de 2004. Ao todo, como treinador, o Koeman já soma 754 partidas, ele venceu 410, empatou 164 e perdeu 180, tendo 9 títulos conquistados no seu currículo.
Como você pode ver, o Ronald Koeman foi um dos melhores e maiores zagueiros que o futebol já teve. Balançou as redes mais que muitos atacantes, foi um vencedor nato, e mesmo não tendo um grande destaque em clubes gigantes como treinador, acumula, claro, suas conquistas. Como atleta, ele dispensa apresentações. Vários e vários recordes, gols decisivos, quase 20 títulos e a idolatria por onde passou e ganhou. Esse, portanto, foi o gigantesco Ronald Koeman. A você que assistiu até aqui, eu só tenho que te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! Always work towards a prime. Surround yourself with open